Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai pro meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao Wolf Dog que mandou esses áudios. E vamos lá, bora pro vídeo aí, né? Sigamos. Olá, eu sou o Maurício do Futuro e vim fazer um adendo importantíssimo a este capítulo do Zaratustra, que é o seguinte: ao falar sobre das novas e velhas mulherzinhas, eu me esqueci completamente da questão da tradução do Nietzsche. Por quê? O Nietzsche utiliza 2 palavras quando ele quer se referir às mulheres, a palavra Frau e a palavra Weib. Se você pesquisar aí no Google mesmo, pessoas que estão aprendendo alemão, tem uma discussão muito interessante no Reddit, que eu recomendo, você vai ver que é uma preocupação costumeira como se referir às mulheres lá na Alemanha. Por quê? Porque por mais que Weib seja uma palavra que inclusive é utilizada nas Bíblias luteranas, tanto na Bíblia de Lutero quanto na do King John, sei lá, esqueci o nome, Weib era uma palavra antiga para se referir à mulher, que durante a passagem dos séculos, principalmente no século XVII, finais do século XVII, início do XVIII, se tornou uma palavra pejorativa para se referir às mulheres. Weib, hoje, e também na época do Nietzsche, era mais ou menos como se você chamasse de piranha. E Frau, Fraulein, né, que é o plural, é mulheres, senhoras. Então, o Nietzsche escreve usando essa distinção. Ora, ele se refere a Frau, ora, ele se refere a Weib. Falei sobre isso também no vídeo das máximas e flechas do Crepúsculo dos Ídolos. Se você for lá, você vai ver que eu falo sobre esse assunto lá também. E eu esqueci disso. Verificando no texto original do Nietzsche, no Auso Sprach Zaratustra, você vai ver que ele faz essa diferenciação. Quer ver?
Eu vou mostrar. Vê o vídeo aí. Olha aí, né? Estamos aqui com o livro do Nietzsche na edição original, no PDF. Tá aí, né? Em alemão. E aí a gente vê bem aqui, ó. Olha aí, ó. O título do capítulo, para começar. Tá em cima desse, né? Ó. Von Alten en Jugend Weibling. Ou seja, não é Fraulein. Ó, deixa eu grifar aqui de novo que eu desgrifei. Tá vendo? Então, não é mulherzinha. É piranha. É uma mulher vulgar, uma mulher baixa. Vamos no capítulo para a gente poder ver certinho isso aí. Quer ver, ó? Deixa eu encontrar na página e procurar por Weibling. Ó. Aí em cima você tá aqui. Aí, ó. Esse é o capítulo original. E aí você vê, ó, já começa pelo título. Ó, o título aí, Weibling. Se você for vendo, ó, ele fala sempre em Weibling. Ó, tá aqui no original aí. Cadê o Zaratustra? Tá aqui. No original aí, a primeira aspas da mulher aí. Ela fala, ó, muitas coisas, no português tá aqui, ó, muitas coisas disse Zaratustra também a nós, mulheres, mas nunca nos falou sobre a mulher. Olha lá. Vieles sprach Zaratustra auch zu uns Weibern, doch nie sprach uns über das Weib. Eu não sei ler alemão, mas tá vendo? Aqui traduziu mulher, aqui tá falando piranha e vai-se embora das vibes, das vibes, das vibes. Ó. Vamos ver o do chicote. Ó que interessante, cara. Interessante, ó. Mas na parte do chicote, ela fala, vai ter com a senhora, vai ter com as mulheres mesmo, ó. Tá vendo? Que doideira, hein? Mas, por exemplo, ali mais pra cima, né? Que ele vai falar... Dá-me tua verdade, mulher. Gib mir Weib. Gib mir Weib. Dá-me tua verdade, mulher. Aqui, ó. Deine kleine Wahrheit, né? Pequena verdade. Kleine aí. E assim falou a velhinha. E assim falou a piranha. Vai ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Mas enfim, eu tô mostrando aqui só para vocês verem que realmente tem essa diferenciação. Tá vendo? Ó? Aqui ela falou, né, a velhinha, du Gest zu Frauen. E aqui em cima tá Gib mir Weib, deine kleine Wahrheit. Sage ich. Então é isso, tá vendo? No próprio original a gente vê essa diferença aí. Tem que ficar bem claro isso na leitura. Então toda vez que for ler algum texto do Nietzsche e estiver se referindo à mulher, cara, você vai precisar ir no original e ver o que ela tá falando. Igual isso aqui para mim foi surpreendente, ó. Porque a velhinha fala do Gest zu Frauen mesmo. Porra, que coisa, hein, mano? O pau cai a folha, né? Então é isso aí. Viu que no texto original tem diferenças entre o vibe, ora ele fala vibe, ora ele fala Fraulein, inclusive muito interessante e para lá de surpreendente para mim, confesso, foi descobrir que quando a senhorinha lá fala vais ter com as mulheres, não esqueças do chicote, o Nietzsche escreveu mulher mesmo. Tá Fraulein lá, tá lá. Vocês viram aí no vídeo, né? Acabei de mostrar. Mas em outros trechos ele usa vibe.
poupando você da pesquisa em relação a isso, eu vou falar aqui o que o Flávio Couto muito bem explica aqui. Infelizmente, o Paulo César de Souza, na tradução, ele traduz tudo por mulher. E essa tradução de tudo por mulher é bastante, além de errada, perigosa. Por quê? Quem conhece a filosofia do Nietzsche sabe que um dos pontos principais do nosso querido rebelde aristocrata é a hierarquização. As mulheres não são todas iguais. Você tem a mulher Frau e você tem a mulher Weib. Então, é importante que se diferencie isso na leitura do texto do Nietzsche. Infelizmente, toda vez que você for ler Nietzsche e tiver escrito a palavra mulher, você vai ser obrigado a ir no original e ver o que ele escreveu, para você poder entender. No caso, por exemplo, nos dois casos, né? Tanto no caso lá das máximas e flechas no Crepúsculo dos Ídolos, quanto no caso aqui do capítulo das velhas e novas mulherzinhas, no próprio texto tem referências a Frau e referências a Weib. A velhinha é Weib. É Weib, sei lá como é que fala. Weib, acho que é Weib mesmo. Já na hora do chicote é Frau, é todas as mulheres. Então você tem que ter isso na sua cabeça para que você entenda. As mulheres não são todas iguais. Há uma hierarquia nas mulheres também. Você vai ter as mulheres que são as mulheres e as mulheres que são vulgares. E no caso, você tem que ver, o uso do termo Frau ou Weib é que vai te trazer. Eu vou ler aqui o Flávio Couto, vai ficar mais fácil de você entender. Eu fiz um vídeo específico sobre isso há muito tempo, mas eu achei oportuno trazer aqui para esse vídeo, porque como é que eu vou falar? O capítulo fala das mulheres e eu esqueci desse importante detalhe, então eu vou ter que trazer aqui, e o burro aqui desmarcou a página, cara. Eu vou te falar, aqui ó. Vamos lá, é o Flávio Couto, tradutor do Nietzsche, nos fragmentos póstumos, publicados pela UNB, esse é um deles. Escutem aí, Flávio Couto explicando. Em alemão, existe uma diferença fundamental entre Frau e Weib, que costuma ser escamoteada com a tradução de ambos os termos por mulher. É o que o Paulo César de Souza, na Companhia das Letras, faz. Tá? Ora, o segundo termo, Weib, é pejorativo. Quando Nietzsche critica a figura feminina, ele costuma usar o termo Weib, no sentido de ser aquela mulher que introjeta e reproduz a repressão como se fosse virtude. Quando se traduz Weib por mulher, perde-se a diferença. Por um erro de tradução, tem-se visto nele um pensador contrário a todas as mulheres e até a emancipação feminina. É preciso tomar cuidado, pois, embora não fosse defender um feminismo como uma nova versão e introjeção do machismo, Nietzsche era um radical defensor da autonomia individual, processo em que as mulheres deveriam estar incluídas. O homem do rebanho também é Weib. Uma opção para introduzir no português a diferença entre Frau e Weib seria traduzir o segundo por mulher comum, mulher vulgar, mulher qualquer, virago ou mulherzinha. Mas nenhuma corresponde bem ao original. Aí ele vai falar que nos fragmentos tal, por exemplo, com os fragmentos que ele traduziu aqui, aparece a dificuldade de traduzir das Weib. Sem uma nota prévia ou uma diferenciação, difama-se Nietzsche como reacionário inimigo da mulher como gênero, traindo a intenção de sua crítica à mulher como pessoa fraca, submissa, a reproduzir em si e através de si a repressão social. Qualquer qualificação além do substantivo tende a ser, porém, uma intromissão mais ou menos problemática. O filósofo não se referia pejorativamente a todas as mulheres, só por pertencerem ao sexo feminino. Prioritária é para ele a crítica ao espírito de submissão. Ele criticava não só aquilo que foi feito da mulher, mas aquilo que ela deixou ser feito com ela, convertendo sua humilhação no patriarcalismo e no cristianismo em virtude, confundindo inferiorização forçada com humildade. O contexto em que um termo se situa ajuda a encontrar uma resposta, mesmo que ela não seja unívoca.
o tradutor precisa imaginar o que o autor poderia ter pensado para chegar ao máximo acerto possível. A preocupação do Flávio Cote em diferir Frau de Weib. Preocupação essa que o Paulo César de Souza caga e passa por cima. Essa diferenciação é muito importante porque participa da questão da hierarquização do Nietzsche. Uma coisa é Frau, outra muito diferente é Weib. Weib é inferior a Frau. Sacou? Então fica aqui esse alerta, pelo que eu dei uma olhada ali no capítulo das velhas, né, das velhas e novas mulherzinhas, pelo que eu dei ali, é Weib o tempo inteiro. Só que o final ele coloca vai ter com as mulheres no sentido não pejorativo. Não esqueças o chicote. Eu pensei que eu teria que refazer o vídeo. Pensei que eu teria que refazer a leitura toda aqui com base nesse meu esquecimento. Mas esse final surpreendente, eu pensei, puta, se tiver escrito vai encontrar com a piranha, não esqueças o chicote, eu vou ter que refazer essa porra desse vídeo todinho, mano. Vou ter que refazer minha leitura, né? Mas não, no final ele coloca da Frau, vai ter com as Fraulein, vai ter com as mulheres. Então o sentido nesse caso aí acabou não se diferenciando muito, mas é preciso ter isso em mente, tá? Uma leitura perigosa que eu fiz, temerária, porque a tradução joga tudo como mulher, quando na verdade você vai ter a mulher baixaria e a mulher top. E o próprio título não é mulherzinhas, é piranhazinhas. E ele vai falando a véia piranha, vai falando das piranhas. A piranha é que no final pega e dá o conselho. Vais ter com as mulheres, não esqueças o chicote. O que dá até um tom interpretativo diferente. Porque se é a piranha que está falando isso, por que a piranha está querendo dizer isso? Que se vai ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Será que não tem um sentido disso estar saindo da boca de uma piranha e não de uma mulher? Isso muda um pouco a interpretação, com certeza. Eu vou ver se eu dou uma relida, uma repesquisada aí. Quem sabe eu faço um 2.0 desse capítulo, porque realmente muda aí. A piranha velha que tá falando. Vai ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Apesar do que a questão do Zaratustra está carregando aquilo no início do capítulo, né, como se fosse um bebê, a verdade irrequieta, tudo leva a crer que, em certo sentido, para não dizer que ele concorda, né, realmente com a verdade que a piranha velha deixou com ele. Então, tendo que essa interpretação minha, por sorte, não foi afetada pelo erro e pela falha da tradução. Certinho? Então, fiquem aí com o vídeo do capítulo das velhas e novas mulherzinhas. Grande, polêmico capítulo, né? Fiquem com ele aí. Já achei uma chave interpretativa para o professor, que eu fiquei me questionando. O professor vai explicar, não, ele está falando das piranha. Não é das mulheres de valor igual você. É da piranha que ele está falando. Fiquem com o vídeo do dia aí, depois dessa longuíssima ressalva aí. Falou. Fica com o vídeo. Falou não, vai continuar o vídeo aí, agora que vai começar. Então, fiquem comigo explicando aí. Falou. Estávamos eu e o Corotinho aqui, por indicação de alguns ouvintes que comentaram aí, assistindo um vídeo de um professor doutor explicando o Zaratustra. Cara, e tem milhares de views, óbvio que tem milhares de views, né? Vem muito a calhar, porque eu fico imaginando, a gente chegou hoje no 18º discurso do Zaratustra. Estamos aí encerrando a primeira parte do Zaratustra, hein? Falta poucos discursos para acabar, se eu bem me lembro são 21 discursos, nós já estamos no 18, que é o famosíssimo discurso
do chicote. Famosíssimo discurso do chicote. Olha lá, ó. Das velhas e novas mulherzinhas. Eita, são 22 discursos, eu estou contando aqui. Das velhas e novas mulherezinhas. 18º discurso de Zaratustra. Eu fico imaginando como que os professores, os doutores, os bambambãs aí explicam um capítulo desse para os alunos. Como que explica? Principalmente para as alunas, né? Como que faz? Haja metáfora e analogia para falar de um capítulo desse, né? Esse capítulo, se é que você não sabe, é o que, já dando um spoiler, é o que a veinha dá a verdade barulhenta de presente para o Zaratustra. E a verdade é, vais ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Que drama, hein? Esse capítulo, ele tem várias nuances aí. A nuance mais profunda, a nuance principal, se alguém tiver interesse, eu tenho vídeos a respeito da questão do Nietzsche e o feminismo. Eu tenho vídeos aí compridos, acho que 2 vídeos sobre isso. Se tiver curiosidade, vá lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, a trollagem do Nietzsche. Essa história do chicote e o jeito como ele escreveu isso aqui tinha endereço certo. Você duvida disso? Eu já falei sobre isso, tem um vídeo só sobre isso também, mas como é o capítulo, eu resolvi trazer aqui no próprio... Opa, não é nesse Paul James não, peraí que é no outro. Deixa eu buscar aí. É no volume 2. Olha só, tem um capítulozinho que se chama Nietzsche e a Mulher, aqui no Kurt Paul James. E ele fala o seguinte, ó. A avaliação superficial é aquela que, inserindo Nietzsche na tradição schopenhaueriana, o classifica simplesmente como desdenhador das mulheres, com referência ao dito da velhinha no primeiro Zaratustra. Vais te encontrar com mulheres, não te esqueças o chicote. Já suas admiradoras se escandalizaram com isso, o que aparentemente o divertia, pois no início de maio de 1885, Nietzsche escreve à irmã: todas aquelas que se entusiasmam com a emancipação das mulheres descobriram aos poucos que eu sou seu animal malvado. Em Zurique, entre as estudantes, grande raiva contra mim. Finalmente! Ou seja, tem um aspecto de trollagem nesse texto aqui. Ele queria realmente causar essa impressão. E só a título de exemplo, tem uma moça que conheceu ele e que escreveu um livro contando os relatos dele. A moça se chama... Peraí que eu esqueci o nome da nossa amiguinha. Oh, meu Deus, eu não anotei o nome dela. Mas é uma moça com quem o Nietzsche dividiu uma viagem, dividiu um tempo. É a Reza von Schnoffer. Reza von Schnoffer, acho que é ela mesmo. Isso. E ela diz o seguinte, entre tantas coisas aqui, ó. Falando aqui, né, do não sei o que, parará. Certa vez, Nietzsche pediu que eu não me escandalizasse com a passagem do chicote no Zaratustra. Ele não me explicou a origem desse conselho de forma tão detalhada como faria mais tarde o livro de Elizabeth. Mas ele me disse diretamente a quem ele se referia. Então, pelo visto, Elizabeth Foster, na biografia sobre o Nietzsche, tem uma explicação aí, provavelmente inventada por ela, do porquê do chicote. E a Reza von Schnoffer aqui diz que, né, falou, ó, para não se escandaliza, que o Nietzsche teria dito com ela, não se escandaliza com o negócio do chicote, não. Aquela parada do chicote eu escrevi para uma pessoa determinada, disse o Nietzsche na ocasião. E provavelmente, se essa história for verdadeira mesmo, não se duvide, né? Eu não duvido disso, mas se essa história for mesmo verdadeira, provavelmente ele disse para ela, para a Reza, que o chicote era para Lu Salomé, né? Independente dessas questões da trollagem e de tudo mais,
aqui a gente chega nos capítulos-chave do Zaratustra. E o capítulo-chave no que tange ao papel da mulher. Que haja alegoria e metáfora, não é mesmo? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas confundem. Nietzsche foi um cara que lá na Basileia, quando... o que acontece? Na época não era aceito que as mulheres estudassem. Não era aceito. A primeira universidade que aceitou, se eu bem me lembro aqui, foi em Zurique, que até foi onde a Lu Salomé foi estudar, se eu bem me lembro. E teve uma moça que queria fazer o doutorado lá na Basileia. E isso foi a votação. O conselho universitário votou para saber se iriam aceitar uma mulher estudar lá ou não. E não aceitaram. Mas teve 3 votos a favor de aceitar a mulher na universidade. E um dos votos foi de quem? Do Nietzsche. O Nietzsche foi um que votou a favor para aceitar a mulher lá para estudar. Só para ficar num exemplo aqui. Mas o que as pessoas não entendem é que é o seguinte, a visão que o Nietzsche tem da mulher, e do homem também, né? Mas a visão da mulher é como um animal. Tanto é, se você for ver lá no vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto, eu mostro lá muito bem, que ele coloca que a mulher é muito mais próxima da animalidade do que o homem. E isso num sentido elogioso. O homem é mais cindido, o homem é mais falso, o homem é mais mentiroso, o homem é mais artificial. A mulher, ela é mais ligada à natureza. A mulher é mais bruta, ela é mais animalesca do que o homem. A mulher passa por situações, por exemplo, a menstruação, o cio, a gravidez, o parto, que são situações mais vinculadas à natureza. Ela tem o período do dia, né, os 28 dias, que é o período da menstruação, do cio, e que vem e que volta de novo. A questão dela gerar a vida e dela parir, essas coisas a tornam menos abstratas do que o homem. Para o Nietzsche, né, que eu estou falando. E esse capítulo que a gente vai ler aqui, que nem tem muito o que comentar da leitura não, que ele é bem direto. Eu estou comentando mais aqui, fazendo um preâmbulo aqui, inclusive cheio de frases de efeito, tipo Stallone Cobra aqui, esse capítulo é massa. A mulher tem um papel biológico e o homem tem um papel biológico. E lembremos que para o Nietzsche e para nós, né, nós somos corpo. Nós somos corpo. A cultura é uma degradação do corpo. A cultura moderna, então, que visa igualar a mulher ao homem, na verdade, visa masculinizar a mulher. A cultura de emancipação feminina é uma cultura que busca a masculinização da mulher. E essa masculinização da mulher é uma degeneração da mulher. São mulheres degeneradas. Por quê? Porque é da natureza da mulher fazer o quê? Gerar o filho, educar o filho. Esse é o objetivo biológico, a razão de ser da mulher. Por isso tem esse capítulo e várias coisas escritas aí. E não se resume a esse capítulo. Quando ele vai falar do matrimônio, quando ele vai falar da questão eugênica, da criação de filhos e tudo, a mulher tem esse papel imprescindível, que é de gerar o filho e educar o filho. Peraí. E em razão dessa função biológica, que a cultura moderna vem querer chamar de uma questão cultural, mas não é cultural. A mulher tem buceta, a mulher tem óvulo, a mulher é fecundada, a mulher gera o filho, a mulher pare, a mulher amamenta. É uma questão biológica, não é cultural, né?
É por isso que nesse capítulo vai tratar dessa relação do homem com a mulher e da mulher com o homem. Esse capítulo que a gente vai ler aqui. E a visão contemporânea, moderna e contemporânea, que eu digo desde a época do Nietzsche até agora, enxerga que esse capítulo seria uma diminuição da mulher, quando na verdade não se trata de uma diminuição da mulher, se trata de cada um no seu caminho, cada um no seu papel, e grandes verdades estão ditas ali. Quem tem relacionamento, tem filho, sabe muito bem, cara. Muitas mulheres ficam pé da vida aí com esse capítulo. Ficam pé da vida. E se não ficou é porque não entendeu. A verdade é essa, né? Também com professores, doutores fazendo água com açúcar em cima do Nietzsche, né? Mas eu queria que um professor doutor desse aqui explicasse, sentasse e desse a aula sobre esse discurso do Zaratustra para falar. E não vem com a desculpa de que na época era o papel da mulher ou não sei o que, não, porque não tem disso não. Olha a Mavilda aí, da própria Lu Salomé, tem nada disso. A questão, quem tem relacionamento, tem filho e tal, quem já lidou com mulher de forma nua e crua sabe aquilo que a mulher deseja, né, e aquilo que o homem deseja. E são desejos que ultrapassam a questão cultural. A cultura começa a surgir onde escapa, ou melhor, a cultura começa a surgir aonde a degeneração fisiológica comete. Um organismo fisiologicamente saudável não tem espaço para a cultura interferir no modo de expressão das coisas, né? Basicamente, é um capítulo que ofende demais as pessoas inaptas, as mulheres, no caso, as mulheres inaptas, porque é uma coisa que eu estava falando outro dia aí, num vídeo de uma outra professora, né? Eu falando sobre uma outra professora, a mulher dando aula, toda cheia de pompa. A mulher é feia, cara. Na hora do bate-bola, jogo rápido, não tem leitura de livro, não tem pose de professor, não tem discursinho que salva não, mano. Mulher feia não adianta, cara. Mulher feia não adianta. A mulher que tá falando aqui do Nietzsche é uma mulher saudável, cara. A mulher animal, a mulher passarinho, a mulher gato, a mulher humana, não civilizada. Agora, a mulher feia, a mulher do ovário seco, a mulher macho, realmente vai ficar ofendido e muito com um texto desse aí. Vai ficar ofendido e muito. Mas é o que eu falava no vídeo da professora feia lá. Não adianta, cara. O peru não fica estubecido. Você é feia. E mala. Sacou? Não vai, não tem maquiagem, não tem cultura, não tem dinheiro, não tem ser professor, ser isso, ser aquilo, que vai resolver essa parada, mano. Você pode vestir todas essas indumentárias aí, o buraco é mais embaixo. Sacou? O buraco é mais embaixo. Então vamos ver o buraco aqui? Vamos. É um capítulo, diga-se de passagem, no qual se retoma um pouquinho aí de uma narrativa, né? Porque o Zaratustra chega carregando um negócio, aí o cara vê e fala, o que você está escondendo aí, cara? Você está com bebê? Você está com não sei o quê? Aí fala, não, é uma verdade que eu ganhei aqui, vou te contar a história. Aí ele conta, né? Volta, retoma, e tem uma narrativazinha sobre esse início do capítulo, inclusive, que ele chega carregando uma parada. O Jung e seus amigos, aqui em cima, aludem ao fato de que parece que ele está como se ele tivesse dado à luz, parece que ele está carregando um bebê que ele acabou de parir, não sei o quê. Essas viagens deles, né? Mas dá essa impressão mesmo. Aliás, dá essa impressão não, ele fala, né? Vamos para o capítulo, então, das velhas e novas mulherzinhas. Vamos lendo e conversando. Por que desliza sorrateiro no crepúsculo, Zaratustra? E o que escondes cuidadosamente debaixo do casaco?
É um tesouro que ganhaste? Ou um filho que te nasceu? Ou segues agora tu mesmo o caminho dos ladrões, ó amigo dos maus? Detalhe, né? O próprio cara aqui fala, ou um filho que te nasceu. Mas como Zaratustra é homem? Como é que nasceu um filho dele? Estranho, né? Essas opções que o Nietzsche traz, né? Não por acaso o pessoal da psicologia analítica aqui, nada de braçada. Né? Aí, vamos lá. O Zaratustra vai responder. Na verdade, irmão, falou Zaratustra, é um tesouro que me presentearam, uma pequena verdade que carrego. Mas é irrequieta como uma criancinha e, se não lhe tapo a boca, ela grita muito alto. Hoje, quando eu andava pelo meu caminho, na hora em que o sol se põe, deparei com uma velhinha que assim falou para minha alma. Um detalhe, né? Vai voltar a falar no final, mas eu já vou falar aqui de uma vez. Por que é uma verdade que se não lhe tapa a boca grita muito alto, né? Ou seja, é uma verdade que nós estamos tentando esconder, né? É uma verdade que nós mantemos escondida essa verdade aí, ó. Porque ela é tão evidente que ela grita. Aí beleza, deparei com a velhinha que assim falou para minha alma. Muita coisa disse Zaratustra também a nós, mulheres, mas nunca nos falou sobre a mulher. E eu lhe respondi, sobre a mulher deve-se falar apenas aos homens. Fala também a mim sobre a mulher, disse ela. Sou velho bastante para logo esquecer o que disseres. Condescendi com a velha senhora e assim lhe falei. Aí, olha só, vamos lá para as pedradas de Zaratustra. Tudo na mulher é um enigma. E tudo na mulher tem uma solução, que se chama gravidez. O homem é, para a mulher, um meio. O fim é sempre o filho. Ai, ai, né? Aí, se o professor for falar isso, né, na sala de aula, aí as menininhas, né, e os homens também, né, os herdalhas, meu Deus, que misoginia, esse homem está resumindo as mulheres a vacas parideiras. Mas, cara, quem tem filho sabe. Olha a relação que a mulher tem com o filho, mano. Não precisa olhar longe não, vê na natureza, vê a vaca parida. Vai lá mexe com o bezerro da vaca parida pra você ver. Mexe lá, vê lá, tanto bicho que cuida dos próprios filhotinhos, igual o ser humano também cuida, né? Vai ver. Então, o homem é para a mulher um meio. O fim é sempre o filho. E isso também mexe um pouco com essa visão que o homem tem, né? De querer se achar o bambambam. Que nada, mano. Nós somos apenas relacionamentos fisiológicos, cara. A vida quer continuar, né? E a vida continua por meio da barriga da mulher. A mulher busca o macho que lhe soe mais interessante por questões inconscientes, diga-se de passagem, né? E a vida continua na barriga dela ali. Você é só um meio, cara. Você é só um meio. Você não é muita bosta, não. Tá? Mas o que é a mulher para o homem? Duas coisas quer o verdadeiro homem: perigo e brinquedo. Por isso quer a mulher como o mais perigoso brinquedo. Caraca, velho. Frase do Stallone Cobra, hein? Essa aí, hein? E, mano, isso ressoa tão longe. Porque aí eu fico me lembrando dos Red Pills e dos outros frouxos, aí os frouxinhos, né? Ai, quanto frouxinho tem. Que a mulher é muito injusta, que a mulher é muito não sei o quê, que a mulher é irracional, que a mulher não sei... Ai, que perigo, não entendo as mulheres são perigosas. Aí, mano, quem quer a parada, quem quer, encara. Naturalmente, não faz sacrifício nenhum e gosta, porque como bem diz o Zaratustra, que é o verdadeiro homem, gosta de perigo e de brinquedo. Por isso que ele vai atrás da mulher, porque é o brinquedo mais perigoso.
Sem a menor sombra de dúvida, cara. Quem quer, vai. Aliás, quem quer já tá lá. Quem não quer, arruma desculpa. E quem não gosta do perigo... Quem não gosta do perigo, amiguinho, tinha que estar morto. Sabia disso? Tinha que estar morto, tinha que morrer. Não tem direito à dignidade da vida, não. Sacou? Você é indigno da vida. Você é um frouxo. Tinha que estar mortinho da Silva. Lá debaixo do caixão, lá, sabe? Se transformando em adubo, sei lá o que. Tinha que morrer, cara. Sabia disso? O homem deve ser educado para a guerra e a mulher para o descanso do guerreiro. Tudo mais é tolice. E aí as pessoas não entendem. Porque aqueles que tentam passar uma água com açúcar, um pano, ou sei lá o que, pro Nietzsche, querem dizer que ele não está falando isso que ele está escrito, que na verdade é muito mais simbólico, muito mais profundo, é muito mais não sei o que. Esses tadinhos esses estão cuspindo na cara do Nietzsche, né? Cuspindo na cara. Porque o cara escreveu, o cara pensou, o cara viveu para vir um bando de professor bocó, boca aberta, calça frouxa, pessoas que dependem do Nietzsche para sobreviver. Essa é a verdade. Tem doutor em Nietzsche, especialista em Nietzsche, mestre em Nietzsche, professor de filosofia moderna, vou dar aula no Nietzsche. Pessoas dependem do Nietzsche para sobreviver. Depende do Nietzsche. Cuspindo na cara dele, porque veio aqui dizer que ele falou coisas que ele não disse, querendo tirar a grandeza dele, colocando ele na rasa, na tábula rasa comum aí, nessa escumalha, nesse lixo. Agora, já os modernetes aí que se ofendem com isso, é porque eles vivem na tolice, cara. Tolice, homem e mulher é igual, tem direitos iguais, desejos iguais. É a masculinização da mulher que foi feita. Aliás, criou-se um medíocre, porque o que foi feito? Feminilizaram o homem e masculinizaram a mulher. Ficou duas bostas secas, igual. Porque para que aconteça o sexo, para que a coisa ande, é preciso ter dois extremos completamente diferentes, cara. Que é um pau que fica duro, né? E um buraco que fica lubrificado, né? Fica mole, lubrificado. Que aí um entra no outro. É preciso ter essa diferença. Sacou? É preciso que um tenha próstata e saco, outro tenha trompas de falópio e não sei o quê. É preciso isso, cara. É preciso a diferença. Agora, para quem é da turma da igualdade, e essa turma da igualdade remonta lá de Sócrates, né? A virtude pode ser ensinada. Ah, Sócrates, remonta lá de Sócrates para cá, né? Misturado com judaísmo, enfim, assunto para outras paradas, né? Vive na tolice, cara. Vive na tolice. Então é isso, cara. O homem deve ser educado para a guerra. A mulher para o descanso do guerreiro. Tudo mais é tolice, mano. É o ser humano biológico, o ser humano natural. É isso. Sem essas cascas da cultura ignóbil moderna. O guerreiro não gosta de frutos demasiado doces. Por isso gosta da mulher. A mais doce das mulheres é ainda amarga. Então você veja, ó, a mulher já é o mais perigoso brinquedo, é amarga. Melhor do que o homem entende a mulher as crianças. Mas o homem é mais infantil que a mulher. Sad but true, verdade, né? Até hoje é assim. Basta ver, né? Essas mulheres, como é que elas crescem muito mais rápido do que o homem, né? Você pega um menino de 15 e uma menina de 15, pra você ver a diferença. E o homem mesmo, velho, infantil, olha eu aqui colocando corotinho de, de enfeite, de cenário, cara, assistindo vídeo com ele. Aqui, corotinho, lê aí. No verdadeiro homem há uma criança escondida que quer brincar. E de mulheres, descobrir a criança no homem. Que a mulher seja um brinquedo, puro e delicado, semelhante à pedra preciosa.
iluminada pelas virtudes de um mundo que ainda não existe. Que o raio de luz de uma estrela brilhe no vosso amor, que a vossa esperança seja: possa eu dar à luz o super-homem. A esperança da mulher, né? Esse papo de super-homem, inclusive, qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui, porque tem gente que acredita que o super-homem é um objetivo do Nietzsche para que você possa se superar e tornar-se super-homem. Tem gente que fala essa bobagem até hoje. Quem nunca leu Nietzsche, foda-se, né? Mas me espanta gente que leu, que conhece, falar uma besteira dessa, cara. Rapidinho, nós somos Homo sapiens sapiens. Eu não vou dar a luz a um super-homem, eu vou dar a luz a um Homo sapiens sapiens. Super-homem é a próxima espécie, é uma coisa a vir do futuro. Não é uma coisa que você se transforma, não, ou que seu filho vai ser, não. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso, larga de ser burro. Ai, eu tô com o nariz coçando, vamos lá. Que haja valentia em vosso amor. Com vosso amor deveis investir contra aquele que vos inspira medo. Tem que ter valentia no amor, cara. A mulher é perigosa, o homem é perigoso. Há que ser valente. Que em vosso amor esteja a vossa honra. No mais, pouco entende a mulher de honra. Mas que esta seja a vossa honra. Amar sempre mais do que sois amadas e nunca ficar em segundo lugar. Cara, olha aí. Primeiro, amar mais do que sois amadas. Isso é fato público e notório. Vai no presídio e vê, no presídio masculino, quantas mulheres passam naquela revista, fica lá fora para ficar com os caras, e os caras arrumam amante dentro da cadeia mesmo, e as mulheres ficam e tudo mais. Vai no presídio feminino para ver quantos homens estão na fila para visitar as mulheres. Tô falando sério. Vai lá. Vai lá. Vocês verem. É da natureza da mulher. A mulher ama mais de um jeito diferente do homem. A mulher e o homem saudáveis, óbvio, né? Não estou falando dos doentes, igual esses caras que praticam feminicídio, que, repare, sempre são meio bocholinha. É engraçado isso, né? Sempre tem um jeitinho meio assim. Freud explica, né? Cadê? E nunca ficar em segundo lugar. Amar sempre mais do que sois amadas e nunca ficar em segundo lugar. É porque as mulheres estão sempre em primeiro lugar, né? Que o homem tema a mulher quando ela ama, pois então ela faz todo o sacrifício e nenhuma outra coisa tem para ela valor. Que o homem, e essa aqui é pesado, ó. Que o homem tema a mulher quando ela odeia, pois o homem é no fundo da alma apenas mau, mas a mulher é ruim. E a mulher é ruim. Já vi muito cara legal parar embaixo da ponte por causa de mulher. Conhece essa fala? Eu vou mostrar para vocês da onde é. É desse livro aqui, ó, do Bukowski. Mulheres, ó. Aqui, ó. Ó. Muito cara legal foi parar debaixo da ponte por causa de uma mulher. E para, viu? Nossa senhora, sai de baixo. Enfim, não vou nem comentar, né? Que aí o povo já fica polvorosa. Que isso? Esse cara é misógino. Olha o que ele está falando. Está denegrindo. Não pode falar denegrir, né? Está difamando a mulher. A mulher não é isso, não. Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Simone de Beauvoir falando, né? Torna-se mulher, sim, torna-se mulher, sim. Eu vou encoroar meu pau, virar ovário dentro de mim e vou me tornar mulher com peitão e tudo. Vou dar luz. Vou dar luz ao Jean-Paul Sartre Jr. Viu, Simone de Beauvoir? Com certeza que sim, sua piranha. Sacanagem com as piranha, né? Sua Simone de Beauvoir. A quem odeia a mulher mais que tudo, esse é foda demais, cara. Escuta aí, ó. A quem odeia a mulher mais que tudo, assim falou o ferro ao ímã. Eu te odeio mais que tudo,
porque atrás, mas não és forte o bastante para arrastar-me para ti. Cara, o que odeia a mulher mais que tudo? Homem frouxo. É isso que está falando aqui. A mulher ama, a mulher odeia o homem frouxo. Por quê? O homem frouxo, ele não tem a força de arrastar a mulher para si. E a mulher é passiva. A mulher quer ser conquistada. Ela não quer conquistar, ela quer ser conquistada. A mulher, que eu estou falando, a mulher, né? A mulher, sacou? É a mulher saudável. Ela quer ser conquistada. Então aquele homem frouxo que não consegue fazer com que a mulher atraída seja arrastada até si, é o que a mulher mais odeia, cara. A quem odeia a mulher mais que tudo? Assim falou o ferro ao ímã. Eu te odeio mais que tudo porque atrás, mas não és forte o bastante para arrastar-me para ti. A mulher quer ser arrastada para si. A mulher quer um homem forte, um homem digno, um homem que chega lá, vê, olhou, fala, puta, é você mesmo, e aí, vai rolar ou não vai? Aí a mulher faz assim, fala, então é você mesmo, então venha. Não quer homem frouxo. Não quer homem frouxo. Sabe quem que quer homem frouxo? A mulher macho. A mulher masculinizada. Essa que é o homem frouxo. Ela grita de igual para igual com ele, né? A felicidade do homem é eu quero. A felicidade da mulher é ele quer. Aí os songoloides lê isso aqui como se ele estivesse falando assim, caralho, é que homem machista, quer dizer que a mulher não tem vontade própria? Não, mano, a mulher tem as vontades próprias dela, sim. Mas quando a mulher ama um homem, alegra a ela que esse homem tenha, faça as coisas que ele quer, porque ela gosta do homem, sacou? A felicidade do homem é eu quero, a felicidade da mulher é ele quer, porque ela ama o cara, seus retardados, vocês não estão entendendo, não? Ela ama o cara, é mais ou menos igual a relação com o filho, sacou? Eu digo nesse sentido, né? A satisfação do filho é também a satisfação da mãe, do pai. Então, nesse caso, a satisfação do homem é também a satisfação da mulher, sacou? Então, ó, a felicidade do homem é eu quero. A felicidade da mulher é ele quer. Como é que o professor explica isso, hein? Esses professores aí, cara, que põem o água com açúcar do Nietzsche aí. Como é que explica, hein? Vai falar que é anacronismo? Porque na época do Nietzsche era assim, hoje não é? Que conversa fiada, hein? Vocês são fodidos demais, cara. Que vergonha, mano. Que vergonha, cara. E a massa populacho vai junto com os caras, né? Com os professores aí. Vai-se embora. E vai embora mesmo. Vê, agora mesmo o mundo se tornou perfeito. Assim pensa toda mulher quando obedece na plenitude do seu amor. Porque não é simplesmente obedecer, é obedecer na plenitude do amor. Né? Se não tiver amor, aí vira só uma relação de Maria da Penha mesmo, né? E obedecer deve a mulher, e achar uma profundeza para a sua superfície. Superfície é o ânimo da mulher, uma pele movediça e tempestuosa sobre uma água rasa. Mas o ânimo do homem é profundo, sua corrente ressoa em cavernas subterrâneas. A mulher intui-lhe a força, mas não a compreende. E verdade seja dita, lá do outro também, né? O homem também vislumbra os mistérios da mulher, mas não a compreende também não. Porque são seres por demais diferentes. O homem, ele consegue viver de uma forma mais abstraída da realidade. A mulher, ela é presa em questões naturais do corpo dela que não deixam com que ela abstrativize muito. Cara, ela tem a menstruação do corpo dela, tem o cio. Mulher, não sei se você nessa altura do campeonato, né, não sei quantos anos você tem, mas se você hoje não sabe que a mulher entra no cio igual bicho, cara, onde é que... Não é possível, cara, que você não sabe que tem um dia da ovulação que a mulher fica mais propensa
a fazer sexo com mais vontade. E essa vontade é biológica, tanto é que você percebe até um jeito diferente na mulher, né, quando ela está nesse dia. Um cheiro, um jeito, cara, ela fica diferente. São coisas animais, animalescas. Nós somos animais, nós somos corpo. Sabia disso? Você sabia, né? Se você não sabia, cara... O pessoal é bom para comer hóstia, né? Para comer hóstia é uma beleza. Exímio comedor de hóstia, mas para saber do que precisa, não sabe. Opa, peraí, deixa eu ver aqui, se eu ver tudo. Beleza. Nisso me respondeu a velhinha. Muitas coisas gentis falou Zaratustra, especialmente para as que são jovens o bastante para elas. É estranho. Zaratustra conhece poucas mulheres, mas tem razão acerca delas. Será que isso ocorre porque nada é impossível com a mulher? Eu achei tão interessante, né? Eu acho que isso ocorre porque nada é impossível com a mulher. Tanto é que nada é impossível com a mulher que é possível até que alguém como Nietzsche, que nunca foi casado e que tenha tido experiências amorosas para lá de frustrantes, né? Ele frustrando outras mulheres, mulheres frustrando com ele, por aí vai, ele conseguiu pegar o fio da meada. Porque não é tão difícil também, porque certas coisas são universais, certas coisas são do ser humano. Basta ter olhos para ver, né? E não se deixar iludir pela cultura que se constrói em cima da parada, né? Aonde o corpo degenera, a cultura vem e coloca um... Aliás, aonde degenera, brota a cultura, né? A ponto de termos esses absurdos aí que culminaram, né? Por exemplo, com essa Simone de Beauvoir que eu acabei de dizer aí, né? A mulher não nasce, a mulher se constrói, se torna mulher. Como assim, cara? Se torna mulher? Você já não nasce com buceta, não? Aí você vai falar, o papel da mulher é uma construção social. Tudo bem, o papel da mulher pode ser uma construção social, mas a menstruação, o cio, a geração de bebês, a amamentação, dependendo da cultura, isso vai ter, cara. Você não torna mulher, não, né? E agora recebe como agradecimento uma pequena verdade. Afinal, sou velho bastante para ela. Enrola-a bem e tapa-lhe a boca, senão ela gritará muito alto essa pequena verdade. Dá-me, mulher, a tua pequena verdade, disse eu. E assim falou a velhinha. Vais ter com as mulheres? Não esqueças o chicote. Assim falou Zaratustra. Cara, vais ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Clarice Russo, de forma muito jocosa, disse certa vez, brincando, quem sabe a gente não está falando de ter o chicote para fazer BDSM lá, né? Com as mulheres e tal. O que é uma ideia um tanto quanto estranha, às vezes a gente for pensar da época do Nietzsche, né? Esse aqui foi escrito em 1883. Mas quando a gente vê a foto, que está até na capa desse vídeo, né? Que é a Lu Salomé na carroça, com o chicote na mão, tocando o Paul Ré, ou Rie, não sei como é que fala o nome dele, e o Nietzsche, essa famosa, clássica foto que tanta celeuma, tanta polêmica causou na vida do pobre coitado do Nietzsche, né? Uma foto, o cara, enfim, faz com que a gente imagine que o pessoal brincava com o chicote, sim, né? Essa foto está brincando, olha a Lu Salomé com o chicotinho na mão, né? Eu penso da seguinte maneira, cara, por que vais ter com as mulheres, não esqueças o chicote? Sabe por quê? Na minha compreensão aqui, porque a mulher é um bicho indomável. A mulher é selvagem. A mulher, ela participa muito mal dos esqueminhas mentirosos de mentira para enturmar. A mulher, ela tem o coração na goela, ela é muito mais próxima da verdade selvagem das coisas. A mulher não aceita mentira para enturmar. Exemplo, o homem tem muita amizade de mentira para enturmar e foda-se, aquilo não pega nele.
Agora, a mulher, você veja, as amizades me tiram pra enturmar da treta, as mulheres acabam brigando, né, questão amorosa, cara. A mulher não aceita meias palavras, cara. A mulher não aceita uma conversa fiada, a não ser as doentes, né? Tem muita mulher doente aí. Mas a mulher saudável, ela não aceita meio negócio. Se ela quiser o homem, ela quer o homem inteiro, mano. Quer o homem por inteiro. Sacou? E aquele homem é dela e ponto final. E ela quer aquele homem por inteiro. Ela não aceita uma metade, um negocinho julgado ali. Igual, por exemplo, o homem aceita com amizade, tudo. A mulher não aceita. Então, quando eu acho que vai ter com as mulheres, não esqueça do chicote, é no seguinte sentido. O homem, eu sei que vai ter com a mulher, cuidado. As mulheres são perigosas, mano. Se você não tiver um chicote firme para poder saber lidar com a mulher, você tá fudido. E a mulher vai estar fudida também. Porque a mulher precisa desse chicote. A mulher busca esse chicote, a mulher busca esse domínio. E por domínio, eu estou dizendo aqui, não é domínio igual desses homens frouxos, que é domínio. Ah, você pode sair de casa só tal hora, você só pode usar essa roupa, você não pode conversar com isso. Não é domínio nesse sentido, mas é domínio no sentido sentimental, emocional, sacou? A mulher precisa ser sentimentalmente dominada, ela precisa sentir que tem uma mão firme, que quer ela e agarra ela ali, ó. Se ela não sentir isso, ela fica frustrada, ela fica selvagem, fica ruim. Como diz aqui, o homem é mau, mas a mulher é ruim. A mulher é ruim, a mulher não aceita meias verdades, meias patacas, as mulheres vão até o fim. Vocês podem ver aí que quando se trata de crime passional, né, quando a selvageria chega às últimas consequências, o homem sempre é por motivos frouxos. Mas a mulher, você percebe, quando acontecem essas dinâmicas doentias aí, de crimes passionais, tudo, você vê, a mulher, ela sempre pretende um a mais que o homem ali não conseguiu lidar. É uma coisa que, para fazer uma comparação aqui, para quem tem filho sabe, quando você vai educar filho, principalmente quando ele é menorzinho, mas você vê que na medida que vai crescendo continua isso, muitas das vezes você precisa ter uma firmeza. E essa firmeza não é por moral, nem nada, mas é porque a criança ela é incapaz de decidir por si só. Então ela fica numa angústia. Porque ela fica, não, se eu for aqui vai ter isso, mas se eu for aqui ela fica perdida nessa angústia de não ter a capacidade de bater o pé firme e falar, vou fazer isso, e assumir os ônus e os bônus, entendeu? A criança não tem essa dinâmica nela. Né? Ela fica perdida e fica angustiada com isso. Então precisa de alguém para poder falar, não, ó, nós vamos aqui. Ó. É aqui que nós vamos. A criança fica aliviada, fica feliz com isso. Porque ela não tem capacidade de escolher e assumir os ônus e os bônus. Então quando você pega e firmemente você fala, ó, vai ser assim, ela fica aliviada. Sacou? Porque ela não tem a capacidade de assumir os ônus e os bônus ainda. Então você precisa de alguém firme lá e assumir, sacou? É esse tipo de domínio que a mulher busca. Você viu aquela história do imã que a velhinha falou com o Zaratustra? Que o mais odeio é o imã, porque o imã me atrai, mas não tem força bastante para me arrebatar para ele. A mulher precisa dessa força para arrebatar e dessa força para ficar lá também. A mulher é indomável, cara. Você já mexeu com mulher com TPM, cara? Você sabe o que é uma mulher com TPM? Uma mulher no cio. Você tem que ter, o homem tem que ter o chicote. Eu acho que é nesse sentido que ele está falando, né? Lógico que estou eu aqui fazendo uma metáfora. A gente não pode esquecer que quando esse livro foi escrito, estavam ali as discussões, né, da guerra de secessão dos Estados Unidos ainda, da abolição da escravatura nos Estados Unidos. O Brazola, nosso querido, lindo país Brazola, estava ainda sob a vivência da escravatura, que só viria a ser abolida em 89, esse livro é de 83, e o Brasil estava no centro das discussões sobre essa questão da abolição, porque era um dos últimos países civilizados em que, né, o Império na época, em que ainda havia escravidão, porque lá a escravidão havia nas colônias, né, lá na Europa, na metrópole não havia. Mas havia essa discussão. E o Brasil, como era um país civilizado aí, que ainda tinha essa questão da escravatura, era muito falado. A questão da escravatura estava muito em voga ali, né?
E a gente não pode esquecer que esse chicote tem toda uma conotação de violência física, de subjugação física mesmo, né? A gente não pode esquecer disso, não. O Nietzsche sabia muito bem o que estava escrevendo quando dizia vai ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Quer ver um exemplo? Se você fizer uma paráfrase aí, vai ter com os negros, não esqueças o chicote. Olha o peso disso aí. Né? E o Nietzsche sabia desse peso. Vai ter com as mulheres, não esqueças o chicote. Óbvio que ele sabia desse peso, mas como eu falei no início, creio eu que essa escolha, essa hipérbole, esse exagero que ele colocou aí, tinha uma função de trollagem, mais do que de passar o sentido. Tanto é que ele se divertia. Vocês viram eu lendo aqui no canto de Paul James, e outra, depois ele para a mulher, que eu esqueci o nome aqui, que eu falei no início também, que ele falando com ela, olha, não se escandaliza com o negócio do chicote não, que tem, é isso, é aquilo. Enfim, né? Então não estou querendo fazer metáfora, nem passar água com açúcar não. Mas era o chicote ali no sentido de botar na linha. Porque se você não botar a mulher na linha, mano, você tá fudido. A mulher é selvagem, cara. Tanto as doidinhas quanto as sãs também. Porque mesmo as sãs têm o seu momento de doidura, de tempos e períodos e períodos. Basta você ver aí, quando ela tá no CIO e quando ela tá na TPM. Sai de baixo, meu amigo. Haja chicote. E é isso. Corotinho está aqui comigo. Corotinho falou assim comigo assim, ô... professor, como os professores explicam um capítulo desse? Não sei, Corotinho. Queria saber, queria ser um mosquitinho para ouvir o professor de milhares de alunos no YouTube tentando explicar para as meninas o que o Nietzsche estava querendo dizer com isso. Eu tenho a minha opinião, que eles falam assim, olha, o Nietzsche viveu em fins do século XIX. Naquela época, a emancipação das mulheres ainda não era um tema tratado de forma unânime. As mulheres ainda não tinham alcançado os direitos civis, nem os direitos políticos. A mulher era relegada àquela tarefa de sedular. Era, né? E os bordel cheios de puta. E a mulher era, né? Era assim. E é isso, meus amigos. Que capítulo foda, cara. Aliás, qual não é desse do Zaratustra e do Nietzsche em geral, né? Mas fica aí. Eu queria ver aí, ó. A Scarlett Martel tem um livro que se chama Nietzsche e a Mulher. O que será que ela fala desse capítulo lá? A gente tinha até curiosidade. Se você sabe, conte aí no comentário para eu matar a minha curiosidade. E é do Corotinho também, que o Corotinho é que tá mais curioso, que o Corotinho é meio empolgado com as coisas. Eu já sou mais tranquilo. Beleza? Semana que vem nos veremos com Da Picada da Víbora. Da Picada da Víbora. É o próximo capítulo aí. Um capítulo muito foda e cuja imagem vai voltar mais pra frente. Porque na Picada da Víbora, o Zaratustra toma uma picada no pescoço e puta que pariu, é massa demais. A cobra fala assim... A cobra fala assim, ô Zaratustra, infelizmente você não vai andar muito longe não. A minha picada é venenosa. Aí o Zaratustra fala com ele, e onde você já viu de um dragão morrer por causa de uma picada por causa de um veneno de cobra? Mas é pra semana que vem, né? Muito legal, cara. E essa imagem da víbora, né? Agora picando no pescoço, depois vai voltar entrando na boca, num dos capítulos mais sinistros desse livro, que parece um pesadelo. Parece não, é um pesadelo. Mas é lá para frente. Inclusive é o capítulo que fala sobre o eterno retorno. É um capítulo muito importante lá para frente. Na semana que vem é Da Picada da Víbora. E é isso aí. Valeu.